Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de aprendizado com o autoconhecimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, por favor, convido você a correr no nosso canal do YouTube e acompanhar por vídeo também, já que recebemos hoje aqui para um bate-papo espetacular, Lucas Naves. Prazer estar aqui, Vivi. Prazer é todo nosso, Lucas. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Eu costumo dizer que esse podcast ele é um aprendizado, né? Então, a gente quer levar sempre informação de qualidade para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, e a gente conta com você no episódio de hoje. É um prazer, vamos trocar ideias e aprender mais. Vamos lá, ó. O Lucas Naves é escritor e professor, especialista em hipnoterapia, neurociência e master trainer em PNL. Ele começou a sua jornada na adolescência após tratar uma questão com gagueira com auto-hipnose. É psicanalista, doutor honoris causa em psicanálise, pós-graduado em neurociência pela PUC, reconhecido pela COBLAC como o melhor professor de hipnoterapia do Brasil. Lucas desenvolveu técnicas inovadoras como o protocolo Naves, a pirâmide de Lucas Naves e os 4 passos da reprogramação mental. Autor de 6 livros best-sellers, atualmente é a maior autoridade em hipnose na América Latina, tendo formado mais de 25 mil alunos. Lucas, a gente até estava conversando antes aqui, né? Escutando a sua biografia, o seu currículo. Passa um filme na cabeça? Passa e na verdade tem mais coisa aí. Tem mais coisa. É porque cursos livres eu não coloco, senão fica infinito, né? Atualmente eu estou fazendo um mestrado em neurociências também, por uma universidade americana, e sou formado em administração de empresas, foi a minha primeira formação. Ah, sim. Mas hoje quando me perguntam assim, você é o quê? Porque é tanta coisa, né? Eu falo assim, eu sou neurocientista e escritor, porque resume, né? Sim. Porque a gente vai estudando várias questões, né? Eu estou muito interessado agora em iniciar uma graduação em física também. Olha só. Então, chega um momento que você tem que resumir a coisa. Então, na verdade, eu sou um ressignificador, né? Eu sou um ressignificador de problemas emocionais, imaginários, e as ferramentas que mais funcionam para isso, que tem mais base científica, inclusive, eu busco para ajudar as pessoas. E foi uma questão que você buscou para curar algo em você, né? Sim. Pelo que está no seu currículo. Sim. Eu sofri de depressão, sofri de gagueira. E na época não tinha nem recursos e nem sabia por onde começar, por onde tratar isso. Uhum. Foi quando eu tinha cerca de 14, 15 anos, eu, muito preocupado com essa situação, eu fui atrás de conhecimento. Uhum. Como não tinha condição na época de contratar uma terapia, e as terapias que eu encontrava eram muito superficiais, eu fui numa livraria Sebo e lá eu perguntei pro dono da livraria Sebo, qual um livro bom para que eu possa me resolver, me melhorar enquanto pessoa. Custando falar, porque eu gaguejava muito. Ele falou, olha, tem um livro aqui do Joseph Murphy, chamado O Poder do Subconsciente. Perfeito. Eu acho que eu paguei R$6 nesse livro. E ele falou assim, ó, se você colocar tudo que está nesse livro na sua cabeça, está resolvido. E eu falei, então essa vai ser minha terapia. E eu comecei a ler aquele livro e comecei a descobrir que existia uma mente que respondia às sugestões, que não era uma sentença o que eu estava sentindo ou obtendo, que era provisória, que eu poderia tratar aquilo. E como eu sou muito metódico e disciplinado, eu comecei a aplicar os métodos do Joseph Murphy em mim diariamente, todos os dias. Te abriu instantaneamente? Porque eu te confesso, a primeira vez que eu li... Não, eu li mais de 30 vezes Exato, o livro. porque né, Por mais uma que repetição. o livro é extremamente repetitivo, é redundante o livro. Sim. Todos os livros do Joseph Murphy são quase os mesmos. Então muda o título praticamente e mais algumas coisas. Mas ali já está toda a explicação de tudo. Então assim, coloca na cabeça esse conteúdo. E aí eu comecei a fazer práticas de auto-hipnose utilizando o método de Joseph Murphy. Não foi instantâneo, mas eu fui persistindo. Em 1 mês e meio, eu já não gaguejava e eu já não tinha mais depressão. Então, me curei disso. E isso ficou na minha mente, porque o Joseph Murphy, ele falava muito de hipnose. Falava muito do efeito placebo. Eu comecei a me interessar por essa área. Mas eu não imaginava que eu fosse trabalhar com isso.
Então, a expectativa era que eu cuidasse dos negócios do meu pai. Meu pai, ele tinha um restaurante e, na verdade, meu pai queria que eu fosse médico. A minha irmã é médica, mas eu não quis fazer medicina. E eu fui fazer administração de empresas para ajudar meu pai nos negócios dele. Enquanto eu já trabalhava com ele, trabalho com ele desde adolescente. Me formei, foi uma boa faculdade. Eu falo assim, quando você não sabe o que fazer, faça administração. Já ouvi falar. Porque você estuda de um tudo lá. Faz de Você tudo. estuda desde psicologia organizacional, a matemática, a sociologia, filosofia, business, empreendedorismo, enfim. E já olha que interessante, já no meu TCC de administração de empresas, foi em programação neurolinguística no ambiente organizacional. E aí eu entrei fundo na PNL para poder fazer esse TCC, né? Então, isso aí eu me formei em 2011. Muito jovem ainda. Fui trabalhar com meu pai, fui montar outros negócios, tive farmácia também. Mas essa questão já estava em mim. Então, por exemplo, depois que me formei, eu montei uma farmácia. E eu comecei a atender algumas pessoas que vinham no balcão pedir medicamentos. E eu falava, o seu problema é emocional, você não precisa disso aqui. Tanto que a farmácia quebrou, porque Você foi contra a indústria farmacêutica. Eu tava ali e eu não acreditava naquilo que eu estava vendendo. Olha. Vez ou outra eu pegava um cliente, subia pro mezanino da farmácia e fazia uma reprogramação mental. Não precisa mais de remédio, pode ir embora. Então, aprendi muito a lidar com funcionários. Então, um pouco da parte de business que eu tenho hoje. Hoje eu sou empresário. Sim. Hoje eu tenho uma empresa de inteligência artificial, que é a Írios, eu tenho alguns negócios. Que legal. Então, esse tino comercial foi desenvolvido ali, cuidando de pessoas. Mas, aquilo não me deixava realizado, não me deixava feliz. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de hipnose, o que tinha na época, que era muito escasso. Estava começando o surgimento do YouTube, assim, em maior proporção. E eu comecei a praticar. Eu falei, com quem que eu vou praticar isso? Eu mandei fazer um banner, e nesse banner estava escrito assim, ó, hipnose grátis, experimente aqui. Eu pendurava ele numa árvore, eu ia para o parque da cidade que eu morava, que na época era Uberlândia, Minas Gerais, e lá eu fazia demonstrações de hipnose de rua. Todo domingo eu fazia. Eu e mais alguns colegas que eu fui formando junto. E aí, isso virou um grande movimento na cidade, né, no parque. E eu comecei a publicar vídeos que eu fazia nesse parque, amadores, assim. E os vídeos começaram a fazer muito sucesso. E começaram a me pedir por atendimento. Só que eu ainda não tinha um conhecimento em terapia, de maneira aprofundada. Aí eu fui fazer psicanálise, aí fui estudar neurociência. E aí eu comecei a minha carreira de hipnoterapeuta. Né? Olha só. Tudo começou por aí. E, assim, tentando ser uma forma mais simplificada, para alguém que ainda está familiarizando com o termo, como que você consegue explicar a hipnose? Olha, a hipnose, ela é um estado natural que todos nós temos. Não tem alguém que inventou a hipnose, porque ela é um estado naturalista. Todos nós entramos em ondas alfa a cada 90 minutos. Então, a gente entra num transe hipnoidal, um transe leve a cada 90 minutos. É um mecanismo do cérebro de economia de energia e de maior eficiência. E a gente entra em estados hipnóticos quando nos apaixonamos, quando assistimos um filme e fechamos o foco para o filme e vivenciamos o que o personagem está vivendo, quando estamos dirigindo o carro para ir para um lugar e vamos para o outro, a nossa mente dá uma viajada e você muda o caminho e, na verdade, era para ir para um caminho e você vai para o outro, que é o que você mais conhece. Quando você procura um objeto que está no seu bolso, você procura a casa inteira, ele está no seu bolso, ou um óculos que está na sua cabeça. Então, existem fenômenos hipnóticos que já acontecem. Na história das religiões, surgimento das religiões, você vê estados alterados de consciência o tempo todo, frequentemente, na maioria das religiões. Então, a hipnose é foco, é concentração, é um estado diferenciado de consciência. O que a gente faz com esse estado é utilizá-lo para reprogramar a mente, porque quando você entra nessas faixas de maior foco, o cérebro se abre a uma neuroplasticidade mais intensificada. Então, é aí que a PNL entra, é aí que a reprogramação mental entra. Então, tudo aquilo que você faz em hipnose é mais profundo, é mais duradouro para o cérebro. Então, eu falo que a hipnose é uma faixa de aprendizagem, é o momento que você tem
para aprender coisas novas. Interessante. Olha, essa explicação realmente nunca a gente teve, não. E como a gente explica, por exemplo, algumas explicações hipnóticas que poucas pessoas conhecem, porque a gente está muito focado nessa reprogramação mental, mas para curar algumas questões emocionais, várias, né? Todas as questões emocionais, tudo, mas dá um exemplo aí do que a hipnose poderia ajudar e que poucas pessoas falam. Olha, resumidamente, a hipnose, ela tem muita eficiência para problemas imaginários ou emocionais. A hipnose tem muita eficiência para problemas imaginários e emocionais, ou seja, problemas que você não pega na mão, problemas que são imaginários, problemas como uma fobia, como uma crença limitante, como um significado distorcido sobre alguma coisa. Ou seja, tudo aquilo que é imaginário e, consequentemente, emocional, a hipnose tem ação efetiva. Aquilo que é físico, ela tem uma ação coadjuvante. Ela vai ajudar de maneira complementar, como uma dor física, como alguma coisa que danifique o corpo, ela ajuda de maneira complementar. Então, por exemplo, traumas de infância, fobias, medo, insônia, crenças limitadoras, síndrome do pânico, gagueira, vícios. A hipnose tem muita eficiência. A gente não está falando daquela hipnose que começou lá no Freud, que era uma hipnose mais de hipnoanálise do que uma reprogramação, porque nem existia esse termo. O termo ressignificação surgiu recentemente. Então, eu falo que a hipnose, ela é um veículo, mas não é ela quem trata. Quem trata é a própria pessoa, é o entendimento que ela tem, é a clareza que ela tem sobre a situação, é a ressignificação. E a ressignificação pode acontecer sem hipnose, inclusive. A gente chama de hipnose conversacional, que é uma hipnose sem transe hipnótico. Mas se eu posso colocar o transe hipnótico para potencializar a ressignificação, ela fica mais potente. E não só isso. Tem coisas que os pacientes não se lembram. Tem coisas que eles não sabem de onde que vieram. Ele fala assim, Lucas, eu tenho um comportamento, eu sou antissocial, mas eu não sei de onde que vem isso. Onde é que foi que eu aprendi isso? Né? A gente faz a regressão à causa. A gente consegue descobrir, geralmente é na infância, com muita precisão e rapidez. É uma técnica que a gente consegue descobrir o que aconteceu especificamente. Conhecer o inimigo é metade da guerra ganha, né? Já dizia Sun Tzu na Arte da Guerra. Então, quando eu conheço o que está acontecendo, nesse momento surge a oportunidade de aprendizagem, de ressignificação, de dar um novo sentido ao que aconteceu, liberar aquela emoção que está presa ali, dessensibilizar aquilo. E o que a gente vê na prática é que a pessoa tende a não desenvolver mais o sintoma. É como se realmente fosse na raiz e limpasse aquela causa, aquele bloqueio emocional. Por muitos anos a hipnose foi ridicularizada, né? E hoje ela é a queridinha da neurociência. Hoje tem muitos artigos comprovando a eficácia. E quais são os principais mitos da hipnose? Olha, os mitos é aqueles que se você perguntar sobre hipnose para uma pessoa leiga na rua, o que é hipnose? Ela vai falar assim, e se eu não voltar? Né? Você vai me botar num lugar que eu não vou voltar? E se você descobrir meus segredos? E se você mandar eu fazer uma coisa que eu não quero fazer? Né? Tem muito anos 90, bom, você é dos anos 90, né? Eu sou dos anos 80, mas você 80. cresceu nos 90. A gente via muito na TV, né? Sim. Alguns profissionais na época fazendo aquelas coisas e tratando como show. Sim, foi bom por um lado que, né, por exemplo, o Fábio Puentes. Ele popularizou a hipnose no Brasil. Né? Recentemente tivemos o Pyong Lee também, que já era alguém famoso, que começou a fazer hipnose e popularizou ela ainda mais. Mas, por outro lado, essa popularização ela vai mais para esse lado do palco. E eu até entendo isso, porque quando me chamam para ir na televisão, eles não querem falar de terapia. Eles querem que eu faça alguém comer cebola achando que é maçã. Sim. Eles querem que eu pegue alguém do palco e faça a pessoa virar um macaco, uma galinha. Mas é uma questão de crença da sociedade, né? E os filmes, quando tratam do assunto hipnose, geralmente é o vilão, geralmente é um mago perigoso. Então, esses mitos foram entrando no inconsciente coletivo. Mas hoje, eu vejo uma mudança já. A gente faz um trabalho pesado de conscientização. Então, o problema não é o leigo, aquela pessoa lá do interior que
Poxa, ela não sabe o que é hipnose, né? Mas ela já sabe hoje que faz terapia com isso também. O problema maior é a pessoa esclarecida, que muitas vezes é um psicólogo, é um psiquiatra, que não sabe o que é hipnose, fala mal da hipnose e faz propaganda contra. Você acha que as faculdades de psicologia hoje, elas ainda estão dentro da caixinha? A 90%, 90%. sim. 90%. Formam essas pessoas muito mais sim, fechadas, né? Sim, sim. Acaba sendo uma formação de sistema de crenças, né? Uhum. Existe o lado positivo, como tudo. Eu estou generalizando aqui. Eu tenho muitos alunos psicólogos, mas a grande maioria é muito fechada, e não só fechada. É muito quadrada tecnicamente. É muito engessada na qualidade de atendimento. Uhum. Eu recebo muitos alunos psicólogos recém-formados que deveriam ter muito conhecimento, mas na hora do vamos ver, às vezes a pessoa que fez um curso rápido ali de constelação familiar, que fez um Theta Healing, tem mais resultado do que uma pessoa que ficou anos estudando, 4 anos, é mas verdade. ficou anos estudando teoria e teorias de 200 anos atrás. Poucas coisas realmente validadas pela ciência, coisas recentes. Então, eu generalizo, mas assim, a psicologia, ela tem que se atualizar. Uhum. Ela tem que passar por uma transformação, porque está em decadência. Ou as pessoas que estão com problemas emocionais, elas já não estão procurando mais o psicólogo. Elas estão procurando terapeutas alternativos. Exato. E porque é um resultado mais rápido, porque às vezes você fica anos fazendo terapia, principalmente a comportamental, que é uma coisa Sim. que vai anos. E aí a gente, né, vira aquele modus operandi só de falar. E ao invés da psicologia se unir a essas ferramentas que foram crescendo de maneira autônoma e que super funcionam, inclusive muitas técnicas de psicologia derivam da hipnose, inclusive, elas criam movimentos para proibir. Então, hoje existem projetos de lei tentando abarcar e proibir práticas de terapias holísticas, assim, não pode fazer, só o psicólogo vai poder fazer. Sim. Então, ao invés de se unir, separa. Com certeza. E aí fica mais difícil ainda. E dentro acho que das maiores questões, assim, eu sou astróloga, então a gente traz, né, dentro do meu universo, por exemplo, as pessoas estão muito querendo buscar respostas para os seus campos emocionais, relacionamento e profissional, né, atingindo propósitos, etc. Eu queria saber como que a hipnose pode ajudar nessas questões de desafios mesmo, dentro da relação, dentro do relacionamento e também no profissional. Certo. Bom, a nossa mente, ela tem um sistema de crenças, né? A gente tem que entender o seguinte. Os nossos comportamentos, eles são apenas subprodutos das nossas crenças. Eles vieram das crenças. E as crenças vieram das experiências. Portanto, as experiências criaram crenças e as crenças criaram comportamentos. A maioria das terapias tradicionais está focando no comportamento, que é o final da linha de produção. Na hipnoterapia, na programação neurolinguística, a gente vai no sistema de crenças e ou nas experiências, que são as causas. Então, uma vez que eu mudo o banco de dados principal, a caixa preta, sabe, de onde emergem os comportamentos, isso serve para qualquer área, relacionamento, para parte profissional, porque a gente está respondendo sempre a uma programação. Então, às vezes, num relacionamento, uma pessoa está respondendo uma programação de agressividade. Ou, por exemplo, eu tenho alunas que falam assim, professor, eu só atraio o homem tranqueira. Já é o quarto homem tranqueira que eu atraio. Talvez seja um problema dela mesma, que ela está já atraindo esse padrão. Enquanto ela não alterar esse padrão, ela não alterar essa programação, é como se o cérebro dela estivesse buscando aquilo, buscando evidências para confirmar que nenhum homem presta. Porque o nosso cérebro funciona assim, segundo a neurociência. Ele busca evidências para validar o que a gente já teve de experiência. Aí, tá vendo? Eu sou um azarado. Aí, tá vendo? Nenhum relacionamento presta. Aí, tá vendo? Eu não consigo ganhar dinheiro. E tudo isso é programação que foi instalada, que ela está respondendo a isso. Porque a gente nasceu e nós recebemos o sistema de crenças vigente. Então, a gente recebeu uma programação dos nossos pais, da igreja, da escola. Muitas programações boas, valores, né, comportamentos, mas muitas crenças limitadoras também. E aí, quando a gente se torna adulto muito rápido, se a gente não faz uma atualização desse software,
desse sistema de crenças, a gente continua reproduzindo padrões dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, padrões de escassez, padrões de agressividade, padrões de vitimismo, e por aí vai. Isso se reflete em todas as áreas da vida. Então, para nós, da hipnoterapia, não importa muito o sintoma. Se o sintoma está na vida pessoal, na sentimental, na profissional, na financeira, para nós importa muito onde que originou isso, qual que é a causa disso, aqui ela está respondendo. Uma vez que você vai lá e troca essa representação, aparece a oportunidade de fazer novas escolhas e ter novos resultados. Maravilhoso. E a gente traz muitos psicanalistas aqui que falam, né, sobre essa repetição de comportamento. Sim. Né? Então, porque às vezes teve uma linhagem feminina complicada na família, que repulsava homens, aquela coisa, aí vai trazendo, né? E aí a grande questão, mas como que vira essa chave? Né? Como que... Porque às vezes, a gente já viu a causa, mas e aí? O que fazer, né? Daqui para frente? E a hipnose atua justamente nesse ponto. Nisso, ela tanto descobre a causa, que dificilmente vem numa terapia tradicional de pergunta e resposta, assim, mas por que você é assim? Não. Mas quando eu coloco a pessoa em ondas teta, que é uma onda de abertura total do subconsciente, emerge tudo. E não só emerge, como a gente entra com a programação neurolinguística para resolver, que aí, assim, a hipnose é o estado, a PNL é a programação. Tá. Então a gente coloca novas crenças, novos comportamentos, novas escolhas, e essa pessoa passa a ter novos resultados. Perfeito. E a questão de auto-hipnose, como você falou no começo, que foi até o seu início, né? O que você recomenda? Como que funciona? Como que funciona? Olha, basicamente que você precisa entrar no estado de relaxamento, não precisa ser muito profundo. Você pode trabalhar a respiração, você pode trabalhar a fixação ocular a um ponto fixo, entrar no estado de relaxamento e você vai visualizar as coisas que você deseja, mas não só isso. Você vai verbalizar em afirmações, em decretos, na primeira pessoa, falando consigo mesmo, as coisas que você quer atingir. No momento presente, no positivo e com autoridade. Né? Costumo até contar uma metáfora para isso, como funcionam as autossugestões, né? Então imagina que um noivo, ele foi levar sua noiva para se casar perante a juíza de paz. E a hora que chegou lá, fez toda a liturgia, e aí chega um momento que o juiz fala assim, então, vos declaro marido e mulher. E aí dá uns 5 minutos, esse homem começa a ficar irritado, ele começa a se coçar, ele começa a ficar irritado, ele fala assim, seguinte, juiz, pode cancelar aí, eu não vou casar com essa mulher não, essa mulher vai me dar muito problema, pode cancelar isso aí, eu já desisti. Aí o juiz vai olhar para ele e vai falar assim, olha, não tem como mais desistir, você vai ter que procurar um advogado. Veja que eu não falei para você que você não seria mais noivo, não seria mais namorado. Eu disse, vos declaro marido e mulher. Eu também não disse que vocês seriam casados no futuro. Eu disse, vos declaro marido e mulher. Veja, meu jovem, eu falei no presente, eu falei no positivo e eu falei com autoridade. Então agora procure um advogado. E tá certo ou tá errado? Ele usou a autoridade dele, né? Se ele rasga isso, ele está rasgando a autoridade. Então as nossas palavras têm poder. Quando eu declaro alguma coisa no positivo, não no negativo, tem gente que fala assim, eu não quero mais ter insônia, eu não quero mais ter um relacionamento tóxico. O foco dela está nisso. A mente não entende a palavra ela não é bem que ela não entende, ela gera a imagem mental daquilo. Tá. Né? Perfeito. Por exemplo, não imagina que você está entrevistando o Lucas vestido de Batman. Certo? Já é instantâneo. Então, não tem um mecanismo aí. E essa imagem, ela criou uma sensação ou uma emoção. Então, quando você fala assim, eu não quero mais ter depressão, eu não aguento mais, olha aqui, ó, eu sentia depressão, essa imagem criou um estado depressivo. Então, quando você fala no positivo, olha, eu quero dormir bem, eu já me vejo dormindo bem. E aí não é só isso que consiste a afirmação. É a visualização daquilo que você quer, como se já estivesse acontecendo.
Porque, Aí é que... vamos lá, o seu cérebro, ele não distingue aquilo que você vê daquilo que você imagina. Então, quando você cria uma realidade na sua mente que já é, e você sente aquilo como real, e você ainda agradece, porque a maior prova de fé é ser grato. E não só ser grato quando você recebe o presente, mas antes de receber eu já sou grato porque eu já tenho. Então, você já está em estado de graça, você está num estado de conexão. Você está conectado, você está afirmando o que você quer no positivo, no presente. Agindo como se já fosse. Isso acontece. Acontece coisas maravilhosas, porque isso modifica completamente as crenças, os significados, e você acaba criando essa nova realidade. Eu tenho um livro, que até está aqui, que ele se chama Visualizar, Sentir e Agir. Vamos abrir aqui. Então, isso, vou fazer uma auto-hipnose. Não importa se você vai, qual técnica você vai usar para entrar nesse transe hipnótico. Na verdade, você nem precisaria disso. Se você visualizar com nitidez, se você sentir que já é a sensação, já está feito, e se você tiver o poder de ação para ir atrás daquilo que você escolheu, você vai conseguir realizar as coisas que você quer. Mas a auto-hipnose, ela requer constância, ou não? Não Também. necessariamente, depende do objetivo que você quer. Tá. É muito específico. Eu já tive auto-hipnose, Vivi, que eu fiz uma vez só e funcionou. E tem coisas que eu preciso fazer várias vezes até me convencer que eu quero acreditar naquilo. Porque às vezes é como perdoar alguém. Às vezes eu perdoo, mas depois que eu termino o meu perdão, eu ainda tô com raiva. Aí eu perdoo, mas eu ainda tô com mágoa. Aí eu perdoo de novo, aí eu perdoo de novo. Até que eu me convença de que, nossa, agora eu perdoei, tô leve. Não sinto mais raiva, não sinto mais mágoa. Então, tudo depende da fé da pessoa. Tem coisas que você falou uma vez e já tá criado. Com certeza. Se não tiver medo, se tiver certeza. Um obstáculo, né? E olha que interessante, Vivi. Quero provar para todo mundo que todo mundo tem fé. Quando você vai num restaurante, você pede ali pro garçom, me vê uma água com gás. Você não fica preocupado. Você sabe que ele vai trazer água com gás e você continua conversando. E daqui a pouquinho a água chega. Né? Você pede alguma coisa no Mercado Livre, no iFood, você sabe que vai chegar. Não é mesmo? Agora, quando você pede uma coisa para Deus, quando você pede uma coisa para o universo, você não tem a mesma fé muitas vezes. Você fica na porta esperando, né? E quer mais certeza do que isso? Por exemplo, você tem certeza que vai ficar de noite hoje? Tenho. Absoluta, não é? Absoluta. E olha o jeito que você falou, Vivi. Você falou assim, tipo, claro, é óbvio. Tem certeza que amanhã vai ficar de dia? Sim. Você tem certeza, não é? Imagina se você tivesse essa mesma certeza, com tranquilidade, que você pode ganhar $100 mil ainda nesse mês. Você falar, você pode ganhar $100 mil esse mês? Você vai falar assim, sim, tranquilo. Mas quando a gente fala isso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas... Deu um negócio, um bloqueiozinho. Eu não sei, eu tenho que pensar melhor, eu não sei se é possível. Como que isso vai ser feito? Então, aí a gente fica muito racional, né? Às vezes a pessoa, ela fica pensando que para ela ter fé, ela tem que ter uma força na fé muito grande, gastar uma energia. E não é sobre isso. É sobre escolher a realidade com leveza e tranquilidade. Tipo assim, vai ficar de noite hoje, Vivi. Amanhã o dia vai amanhecer de novo. E eu sou muito próspero, eu sou muito abundante. Tudo aquilo que eu coloco a mão prospera, é incrível. Pronto. Então eu associei as coisas. Eu aproveitei a certeza que eu já tenho em algumas coisas que são até banais e eu valido uma nova crença que eu quero ter, criando um mapeamento. Isso é PNL. Né? Ou seja, todos nós temos fé. Eu tive um aluno uma vez que chegou para mim e falou assim, sabe, professor, eu tenho um problema. Eu não acredito muito nas coisas. Eu não consigo acreditar assim, com facilidade. Aí eu falei, mesmo? Você tem certeza disso? Ele falou, eu tenho certeza. Eu falei, veja bem. Veja bem, quanto você tem de certeza, não é? Você tem certeza da incerteza. Então, isso é uma certeza. Costumo falar que o ateu tem fé. O ateu tem fé. E o ateu, num momento de preocupação, ele ainda fala assim, pelo amor de Deus, né? Então, todo mundo tem fé. O que está faltando não é ter mais fé.
é utilizar a fé que você já tem e canalizar para as coisas que devem ser canalizadas. É direcionar. E aí, quando a gente tudo isso que a gente estava falando da auto-hipnose, mas aí essas construções de frases, né, no presente, e a gente está muito ou no passado ou no futuro, né, Lucas? Ou no futuro, eu vou ser feliz, né? Vai ser quando, né? Ou eu estava. E o pior, a pessoa ela usa decretos muito, muito poderosos no negativo. Por exemplo, o eu tenho e o eu sou. Eu tenho fobia. Eu tenho dificuldade. Parece que é sua, né? Ou eu sou fóbico. Eu sou depressivo. Eu sou TDAH. E eu falo assim, não, você não é. Isso não é a sua identidade. Você pode estar temporariamente depressivo, mas esse não é você. Não é a sua realidade. Isso é a sua projeção. Então, você não é, você está. Então, você tem que usar o eu sou para coisas que realmente positivas e que você é. Eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou inteligente, eu tenho uma família linda, eu tenho condições financeiras. Olha, então, só de fazer esses ajustes linguísticos, você muda a sua neurologia, porque você muda o significado sobre isso. Então, ao invés de tentar controlar os pensamentos, que não é uma coisa simples, procura primeiro começar a controlar o que você fala. Porque o tempo todo a sua mente está se ouvindo também. Isso é a PNL também? É PNL, auto-hipnose, é tudo junto. Então, a pessoa que fala assim, poxa, eu sou azarado. Não bastava pensar que ela ainda falou. Isso é uma vibração. Ela se ouviu, isso ecoou. Isso já tá. É como quando eu grito, ofendo alguém. Isso é uma verdade, né? Vamos supor, eu grito, ofendo a minha esposa, eu xingo a minha esposa, daqui a pouco eu me arrependo e falo assim, nossa, amor, me perdoa. Ela vai falar assim, sim, tá perdoado. Mas o vaso já foi quebrado. Aquilo tá ressoando ainda. E tem muito relacionamento assim, sabe? O vaso tá todo quebrado. E a pessoa tá tentando colocar de novo uma planta com uma raiz muito grande ali, uma árvore com uma raiz que o vaso não aguenta. E aí ele tá todo rachado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que já foi feito, foi feito. Se eu entrar na sua casa e quebrar o seu vaso chinês, eu vou falar assim, me desculpa. Você vai me desculpar. Mas você vai falar assim, agora tem que comprar um outro vaso. E tá tudo certo. Então a gente tem que entender que tudo tem uma consequência. E que a coisa falada, a palavra lançada, ela tem um poder maior do que as pessoas imaginam. A palavra é uma vibração. E ela está gerando uma frequência. Então aquilo que você fala tem um poder. Tem gente que fala assim, eu não vou viver muito, eu acho que 60 anos eu vou viver. Ela morre com 60 anos. A minha bisavó, ela falava assim, eu vou viver 100 anos. Vou viver 100 anos, porque o sogro dela falava assim, você vai ser uma velha forte, você vai viver 100 anos. Pois ela fez o aniversário de 100 anos e morreu. Olha. Então, tudo é sobre programação, tudo é crença. Tudo é programação, tudo é crença. Então, a gente precisa olhar para essas crenças e atualizar elas. E se você não tem ferramenta, precisa estudar esses conhecimentos. Vamos falar um pouquinho de PNL. Tem algumas práticas dentro da PNL, né, que fazem, aliás, essas reprogramações. Uma vez eu tive a oportunidade de testemunhar, não sei nem se é essa palavra, né, mas de acompanhar uma apresentação de PNL. E a pessoa, ela fez o que eles chamam de linha do tempo. Você poderia explicar um pouquinho? Sim, Me veio agora até. Boa. Legal. Inclusive, vou dar um workshop de linha do tempo. Olha aí. Dia 10 de agosto, em Vinhedo, que é a cidade que eu moro, tá? A linha do tempo, ela é como se fosse a regressão da PNL, porém ela é mais completa. Você tanto pode ir para o passado, quanto para o futuro, certo? Então, eu pego o meu paciente e peço autorização dele se eu posso abrir a linha do tempo dele por psicogeografia no chão de uma sala, de um salão. Até me interessou aqui. E quando a gente abre essa linha do tempo, eu falo assim, você permite que toda a sua história se plasme aqui numa linha do tempo? Como se fosse holográfico mesmo. A gente vai abrir o seu campo aqui. Então a gente abre o campo. É uma metáfora, mas abre o campo. Tá preparado? Cria toda uma expectativa, a pessoa entra na linha.
E eu vou conduzindo ela nessa linha. Eu falo assim, cada passo que você der pode representar dias, meses ou anos. E a emoção que tiver que emergir, que tiver que ser revelada, tiver que ser ressignificada, vai subir e você vai sentir ela. A pessoa vem andando, normal. De repente ela pisa e acessa a emoção. Chora, acessa. E aí eu identifico. O que está acontecendo aqui? Quantos anos você tem? Aí tem um conflito. A gente resolve aquele conflito, continua a linha do tempo. Aí ela acha um momento muito feliz. Ancora aquele momento, grava. Porque tem habilidades que a gente foi perdendo no caminho. Tem qualidades nossas que a gente foi deixando para trás. Pega isso para você. Vai, encontra outro trauma, resolve. Encontra outro trauma, resolve. Vai até os 0 anos. E depois volta. Então você tem tanta oportunidade de resolver na vinda quanto na volta. Tem coisa que na volta a pessoa empaca no mesmo lugar. A gente trata de novo. Tem coisa que já resolveu, ela passa direto. E depois que ela chega no presente, eu posso ir para o futuro. Eu posso colocar você há 5, 10 anos para frente, porque todos nós temos uma projeção de futuro. E tem gente que já está mal no futuro antes do futuro chegar. Tem gente que eu jogo lá no futuro, já morreu, jogo lá no futuro, está doente, está pobre. Então eu chego lá no futuro. Se está tudo bem, beleza, eu posso antecipar aquilo que está tudo bem para o presente. Mas eu também posso ir lá no futuro e não tá legal. Aí eu preciso vir na linha do tempo, resolver, reprojetar o futuro. Então o que a linha do tempo faz? Ela melhora a sua relação temporal. Como você bem disse, Vivi, nós passamos a maior parte do tempo dissociados. Ou estamos num passado imaginário ou num futuro imaginário. E ambos são ilusões, só existe o presente. Então, a gente fica rememorando situações do passado que já foram, já não deveriam mais. E a gente fica fantasiando futuros irreais. A linha do tempo, ela corrige essa projeção. Ao passo que o paciente vai olhar para o passado agora, ele vai trazer aprendizados, vai honrar o passado. Dor mais, né? Não, zero dor. Ele vai olhar para o passado, ele vai agradecer, vai honrar, vai aceitar a história dele, vai zerar o para trás, vai estar em paz com o para trás, vai olhar para o futuro, vai ter um plano de ação, uma meta, e já vai começar a vivenciar isso a partir de agora. E eu percebo que quando a pessoa resolve as projeções mentais de passado e de futuro, ela passa a se tornar uma pessoa mais centrada no agora, mais focada e colocando mais energia no que realmente deve ser colocado. E parando de perder energia com coisas que não existem mais. Nossa, perfeito. Na ocasião, ela pediu para a pessoa pensar num objetivo, né? E aí, não falou, claro, e o tempo disso. E aí, fechou os olhos e aí foi... Isso. Foi caminhando, né? Foi falando e tal, não me lembro agora. Mas eu achei fantástico. E o legal da linha do tempo é que você pode usar qualquer outra ferramenta terapêutica dentro da estrutura linha do tempo. Tipo quais? Constelação, TCC, psicanálise, qualquer ferramenta terapêutica, porque a linha do tempo é uma estrutura, né? Que eu abri. Detalhe, eu abro, depois eu fecho. Depois que a pessoa volta para o presente, eu falo assim, agora recolha a linha do tempo e volte à sua neurologia com as devidas correções. É porque quando você está associado ao problema, você não tem gerência sobre ele. Mas quando você se dissocia e você consegue ver dissociadamente, você tem clareza. E aí você toma decisões, resolve as projeções e devolve isso arrumado para sua mente. Perfeito. Nossa. É muito profundo. É uma das técnicas e terapias mais profundas que eu conheço. Caramba. E agora falando de arquétipos. Opa, vamos lá. Arquétipos na prática. Ó, recebi aqui também do Lucas. Lucas, tem tanta gente falando de arquétipo. E aí tá tão desassociado, tá tão... Tá muito, né? Eu queria que você explicasse rapidinho, assim, com poucas palavras, de uma forma mais simples, o que são os arquétipos e como, afinal de contas, a gente pode utilizá-los de uma maneira mais correta no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, os arquétipos, né, segundo Platão, são as imagens primordiais, são símbolos afetivos, né? São símbolos e são imagens que elas promovem alterações na neurologia de quem as percebe. Então, tudo está informando alguma coisa a todo momento. Certo. O pessoal que fala de arquétipos vai muito para a questão do zoológico, né? Arquétipo é animal, né?
Não, arquétipo é o leão, é a águia, a coruja, e isso é só um pequeno pedaço do que é arquétipo, né? Eu sou um arquétipo, você é um arquétipo. Tudo aquilo que é uma configuração energética que está emanando uma frequência e que transmite com clareza uma informação, você pensa naquela pessoa, ela já transmite uma coisa específica, ela é um arquétipo. Então, uma personalidade interessante é um arquétipo, um símbolo, um objeto é um arquétipo, uma logo de uma empresa é um arquétipo, uma marca é um arquétipo, um som pode ser um arquétipo, certo? Então, eles é como se fossem âncoras de verdade, né? E os arquétipos, eles têm um poder subliminar muito grande, porque o bom arquétipo não é aquele que eu consigo entendê-lo claramente de primeira com a minha consciência. Ele é subliminar, porque ele move os comportamentos e a maioria das pessoas não sabe nem o que é arquétipos. Então você vai ver que tem players do mercado que vendem cursos que às vezes nem são tão bons tecnicamente, em termos de conteúdo, mas que transmitem um arquétipo do homem bem-sucedido ou da mulher interessante, e aí acaba vendendo muito, né? O arquétipo ele pode tanto te impulsionar quanto ele pode te derrubar. Aqui no livro eu falo como influenciar positivamente o mercado, as pessoas e as vendas. E eu fiz questão de colocar positivamente. Porque tem muita gente usando o arquétipo para manipulação, apenas para a sedução, apenas para a conquista. E é muito mais do que isso, né? Então, tudo comunica a todo momento, tudo tem uma relação arquetípica. O Jung já fez esse trabalho com muita maestria, o Hélio Couto fez esse trabalho com muita maestria, e alguns outros mitólogos, né? Então, a gente tem que buscar esse conhecimento lá dos mitólogos. E esse livro, eu não me propus a escrever assim, ó, qual é o melhor arquétipo? Porque não existe melhor arquétipo. Tem aquele arquétipo que você precisa ou não. Tem aquele que pode te complementar, tem aquele que pode te destruir. É teste. Para mim pode ser um melhor arquétipo, o arquétipo da coruja, e para você não ser. O arquétipo do governante, para um e para o outro não é. O arquétipo do mago, e para um e para o outro não é. Então, nesse livro eu não quis trazer assim um manual de qual o melhor arquétipo. Isso é muito básico, mas sim qual arquétipo você está vivendo. Qual é a imagem que você está transmitindo? Quando as pessoas pensam em você, a primeira coisa que vem na mente delas, o que é? Então tem pessoas que estão empacadas no relacionamento, nas vendas, na vida como um todo, porque elas estão transmitindo uma imagem, uma frequência diferente da que ela gostaria. E na cabeça dela está tudo certo. Mais importante do que aquilo que eu quero comunicar é o que entendem na minha comunicação. Então, por que tem gente que não consegue arrumar namorado, não consegue arrumar namorada, não consegue arrumar um emprego, não consegue fazer uma venda? Porque tem alguma coisa incongruente no arquétipo que aquela pessoa está transmitindo. Às vezes está transmitindo uma falta de credibilidade, uma falta de identificação, uma falta de empatia, e talvez não é por mal. É por falta de conhecimento, é por falta de postura, é por falta de conhecer um pouco os símbolos que você quer transmitir. Por exemplo, enquanto professor, eu nunca fiquei me intitulando mestre. Os meus alunos me chamam de mestre. Eu falo, mestre Jesus. Mas eu entendi que o fato de eu trabalhar com o que eu trabalho, eu acabo vivendo o arquétipo do mestre, o arquétipo do mago, o arquétipo do curador. Então, são arquétipos que estão muito relacionados. Mas como eu entendo um pouco de arquétipos, quando eu estou trabalhando no business das minhas empresas, eu não estou no arquétipo do curador ou do mago, eu estou no arquétipo do homem de negócios. Então, quando você entende de arquétipos, você vai ter uma consultoria arquetípica, você vai buscar mudar a sua frequência interna. Isso vai modificar a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você arruma o cabelo, a forma como você tem o tom de voz expresso, a forma como você se comunica. Porque é você conseguir transmitir a essência do que você é com maior nitidez, transmitir o seu arquétipo com maior clareza, para não ter ruídos na comunicação. Então, nesse livro, eu ensino um passo a passo para você identificar quais são os símbolos que você quer transmitir,
E não tem nada a ver com a pessoa se emperequetar de coisa, com camisa, com símbolo, com... Não. Você pode ser um próprio arquétipo vivo, sem precisar de nenhum apetrecho, sem nenhum... nada pendurado em você. Mas, por exemplo, agora me vieram duas perguntas na sua fala. Você disse que talvez, né? Não sei se é talvez, ou você incorpora realmente do curador, do mago, né? E aí você consegue transitar por eles. Sim, é um combo, é um mix deles todos. Tá, sendo uma pessoa Sim. vestindo da mesma forma que você se veste, falando da mesma forma que você fala, Sim. que se comunica, e aí você consegue transitar e passar essa mensagem específica para cada nicho, por exemplo. E eu consigo frequenciar esses estados. Tudo tem um endereço energético e vibracional. Tá. Então, assim, qual seria a frequência do curador? Certo? Então, quando eu penso nisso, eu me conecto com isso, eu me sinto isso, eu estou num estado interno mais propício para poder trabalhar com cura. Certo. Certo? Da mesma maneira, quando eu quero acessar o arquétipo do governante, qual é a frequência? Como pensa um governante? Vamos fazer uma modelagem do governante. E aí eu vou frequenciar com isso. E aí eu vou passar a ter um comportamento semelhante ao de um governante. Né? E aí a maestria está nisso. Você não precisa ser só um arquétipo. A vida requer momentos diferentes. Tem momento que eu tenho que ser o romântico. Tem momento que eu tenho que ser o pai de família. Tem momento que eu tenho que ser o homem de negócios. Tem momento que eu tenho que ser o terapeuta curador. E aí como que eu troco essas frequências como se fosse uma rádio? Eu preciso conhecer, eu preciso ter domínio do meu estado interno e com o meu pensamento, com o meu sentimento trocar. Não, agora requer isso, troco. Agora requer aquilo, troco. E aí eu faço isso conscientemente. Isso aumenta o meu poder magnético de comunicação, de expressão, da mensagem que eu quero transmitir, de verdade. E como que, eu vou usar esse termo que também está muito falado, né? Quando o assunto é arquétipo, como ativa. Você falou que você entra na frequência, tudo, mas assim, para as pessoas de casa que estão começando a se familiarizar, a gente vê muito, né, que você falou de se emperequetar. Sim. Né? Mas tem o celular, aí tem uma imagem, ou como que você... Primeiro que não faz sentido nenhum se você tem uma imagem, se você não frequencia com ela. Certo. Tudo bem, você pôs uma imagem no celular, você pôs uma imagem, um símbolo em casa, você pôs uma logo, você mudou a roupa, mas você está sentindo isso? É o sentir. É o sentir, e é pela intenção. Então eu intenciono frequenciar com determinado símbolo, com determinada energia. E ao frequenciar com esse símbolo, com essa energia, os meus comportamentos vão ser subsequentes, vão ser congruentes com aquilo que eu estou sentindo. Entendi. Mas imagina se eu sou o mago, e aí eu tô num jantar de Dia dos Namorados com a minha esposa. Não, mas eu sou o mago. Não, ali você não é o mago. Ali você é o marido, o romântico, atencioso. Então, conseguir ter essa mudança, ter essa adaptabilidade é a maestria que eu entendo dos arquétipos. Não tem a ver com você colocar símbolos pela sua casa. Você até pode, e eles podem ter ativações, mas é um estado interno. Eu penso que é mais profundo. Tem uma palestra do Hélio Couto que ele fala do caso da águia. Isso. Que a mulher viu na internet, é o melhor arquétipo e tal, foi lá e comprou uma estátua de águia e uma semana depois o marido foi embora. Foi embora, ou o funcionário foi demitido porque o chefe viu que ele queria ser uma águia. Tem muito, é verdade, tem muita questão da vibração, né? Se o marido não é uma águia, ele viu aquilo lá, ele se incomodou. Não, e às vezes assim, se eu sou uma águia, eu vou ficar trabalhando CLT para alguém? Não. Se eu sou uma águia, eu monto um negócio para mim. Então, realmente fica incongruente. Às vezes você não está preparado para aquela frequência, né? Porque a águia, ela tem o quê? A visão, a precisão. Ela vê o que os outros não estão vendo. Ela tem essa capacidade. Tem um empoderamento, né? Maior. Então, talvez você precise escolher, a princípio, um arquétipo que você dá conta dele, para depois você ir mudando. E fazendo testes também. Porque às vezes você acha que você tá mandando super bem com um arquétipo, mas não tá ressoando legal com seus valores, com suas crenças, com as pessoas ao seu redor. E aí você precisa fazer essa alteração, né? Então é tudo para equilibrar.
A pessoa que ela é muito agressiva, se ela põe um arquétipo muito agressivo, ela fica duplamente agressiva, ela precisa equilibrar. A pessoa que é muito yin, ela precisa ficar mais yang. Então, é tudo uma temperança para chegar num equilíbrio. Eu penso que esse poder, ele está no equilíbrio entre essas forças. E eu posso ter vários arquétipos dentro de mim e saber ativá-los em momentos precisos. Perfeito. Lucas, quais são os próximos planos? Onde que as pessoas podem te achar? Olha, eu estou muito engajado agora nos projetos de espiritualidade e neurociências, né? Eu tenho feito algumas parcerias com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o maior pesquisador da glândula pineal. Olha só. E a gente tem feito alguns trabalhos juntos, né? Faço parte hoje do corpo docente da Unispírito. E eu tenho feito algumas palestras sobre neurociências e espiritualidade. Depois de muitos anos, né, onde eu relutei em falar de espiritualidade, hoje eu tenho falado bastante, mas com muito embasamento científico. Então eu tenho falado muito sobre física quântica, sobre não localidade, sobre consciência, sobre o campo, o que é o campo energético, né? Então o foco está bem realmente nessa linha hoje e continuo com as formações de hipnose, de programação neurolinguística, que são o carro-chefe do Instituto ainda, né? E focado muito agora em inteligência artificial também. O mundo está se virando para inteligência artificial. Sim. É uma coisa que não tem mais volta, então estou estudando muito isso. E em breve vão sair conteúdos também nessa linha. Muito bem. A gente quer muito te agradecer por essa aula. Foi até, acho que passou até do tempo, gente. A gente tinha combinado aqui um prazo, mas não tinha como parar, não. Quero muito te agradecer em nome da Uimistic também, a disponibilidade de ter vindo aqui para trocar essa ideia com a gente. A Uimistic, além de podcast, de site, ela também tem uma loja online de produtos místicos, holísticos, esotéricos, aí a gente dá o nome que for. E a gente queria te presentear muito com obrigado. Um kitzinho. Obrigado. Também para você colocar lá no seu... Pode abrir, por favor. Muito obrigado. Lá no seu espaço, no seu instituto, né? Para trazer boas energias. Ah, maravilhoso aí, ó. Essa é a pirita, né? Sim. O poder das pedras, né? O poder das pedras. Isso aqui realmente é um arquétipo e não é e vai além. Conta pra gente. Abre pra mim, por favor. E ele vai além do símbolo, porque realmente há uma energia, há um magnetismo comprovado nas pedras. Nas pedras? Olha só, hein? Então, hoje existem muitos estudos acerca da característica de cada pedra em específico, né? Eu não sou um conhecedor de pedras, mas eu sei que a pirita é uma pedra muito poderosa. Isso, e essa é uma pirâmide de orgonite. Olha que lindo, gratidão. Muito obrigado pelos presentes. Gratidão. Muito obrigada, viu, Lucas? Obrigado, agradeço o convite, Volte, Vivi. por favor, quantas vezes precisando, estou às ordens, tá bom? Muito obrigada. E gratidão pelo convite, até a próxima. A gente que agradece. Obrigado. A gente vai ficando por aqui com esse episódio incrível com o Lucas Naves. Semana que vem tem episódio inédito e compartilha com todo mundo, vai? Porque, nossa, esse aqui foi uma aula, hein? Um grande beijo e até a próxima.